parte finalzinha aí ficou para o professor de medicina legal para ele poder conduzir. E aí eu queria saber de vocês, o que que vocês apontaram aí no estudo prévio de vocês com relação à semiologia. Já dei a dica aqui que a gente vai estudar semiocardiovascular, né? E aí o que que vocês conseguiram ver com relação a a análise do caso clínico com relação à semiocardiovascular? O que que vocês tiraram, o que que vocês extraíram de palavras que vocês não conhecem ou de exames que vocês identificaram, exames complementares? O que que vocês trouxeram aí para mim de informação? Falem para mim. Falar por grupo, professor, ou pode ser aleatório, assim? Não, pode falar todo mundo. Todo mundo pode falar. Na verdade, ele fala de insuficiência cardíaca, né? Então, de cara, a gente tem que saber e relembrar a parte anatômica e fisiológica do coração para que a gente entenda a patologia. Ótimo. Muito bem. Vamos lá. Puxando esse gancho aí também, professor, ele fala sobre a falta de ar que ele sente, né? Quando ele faz algum tipo de esforço físico. E está relacionado também com a patologia, né? Então tem que saber por quê, como que isso acontece, tem alguma coisa, uma manobra, algo do tipo que possa remeter a isso, que possa levar a algum possível diagnóstico. Muito bem. Alguém mais? Pegando o gancho do Pedro também, para colocar dentro de exame clínico. Professora, nessa mesma linha... Só um pouquinho, deixa eu saber quem que falou primeiro, que eu tô sem saber quem falou primeiro aqui. Liz. Oi, Liz, pode falar. Saber ausculta os pontos principais. Os focos, né? Os focos principais, o ritmo, bulha cardíaca. Muito bem. Quem mais? Mais alguém? Tereza ia falar, ela tinha travado. Não tô ouvindo? Sopros também, né, prof? Letícia. Os sopros, né? Letícia Toledo. Joia. Pessoal, Então, Tereza, eu tô pelo áudio da Sara, porque o meu não tá conectando. Quem é? Eu coloquei para entender a fisiopatologia. Tereza. Tereza, tá. Para colocar, entender a diferença entre ICC esquerda e direita, porque no caso do paciente ele tem insuficiência cardíaca esquerda, pelo que eu entendi do caso. E para entender a diferença entre a direita e a esquerda. Bem, legal. Sim, gente, quem que responde para mim o que é taquidispneia? Porque ele fala taquidispneico, não é? Sim, professora. Quando os valores da frequência respiratória do paciente se encontram acima dos valores padrões, né? Que tem bastante divergência, né? Mas tendo como limite, eu acredito, em todas as literaturas, é 20, né? E o paciente se encontra acima dessas 20 incursões, né? Incursões por minuto, né? Incursões por minuto. E o paciente se encontra acima, aí ele é classificado como taquipneico. Não, mas ele tem dispneia associada. Professora. Muito bem, Ana Roberta. Olha só. Então, a taquidispneia, ela está justificada quando? Quando eu tenho um paciente que tem uma frequência respiratória acima do normal, associada com uma disfunção respiratória, não é? Ele tá com dificuldade para respirar, então ele tem uma dispneia associada a essa taquipneia. Tudo bem? Aí eu digo que o paciente encontra-se taquidispneico. Então ele está com uma frequência alta e está precisando de suporte de oxigênio para poder respirar melhor. Tudo bem? Não esqueçam disso, tá? Okay, muito bem. Aí ele também falou lá pra gente no caso, ele falou de alguns exames, não foi? Quais foram os exames que vocês viram lá, que tem algum exame diferente que chamou a atenção de vocês? Ou vocês conhecem, né? Todos? Como é que é? O ecocardiograma? Ecocardiograma, muito bem, Felipe. E no ecocardiograma ele pede para fazer o que, será, hein? Todo mundo já viu um ecocardiograma? Já sabe como que funciona um ecocardiograma?
É um tipo ultrassom do coração. É uma ultrassom do coração. Ali vai tá ver, bom. principalmente avaliar os batimentos cardíacos, né, professora? Ver se não tem um sangramento, algo do tipo. A gente vai ver a fração de ejeção, será? Sim, prof. Ele pede para ver a fração de ejeção. Ah, muito bem. E também O ecocardiograma também serve para delimitar as margens cardíacas, né, professora? Para você ter uma ideia das espessuras, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Também, muito bem. E aí, gente, eu queria falar para vocês hoje, já assim, antes de começarmos a falar sobre a aula, antes da gente introduzir o nosso assunto especificamente, antes de eu receber de vocês as informações e cooperar com as que eu também fiz para vocês, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Todo mundo já viu um eletrocardiograma? Eu já, prof. Já. A maioria já deve ter visto, né? Um eletro. E aí, o que vocês acham? Vocês já viram um médico, por exemplo, ou já ouviram algum relato de algum colega médico que tenha tratado um paciente baseado no eletrocardiograma que esse paciente apresentou e esse paciente ele realizou há um mês? Aí ele começou com uma dor, aí foi no médico. Chegou no médico e ele apresentou o eletro. E o médico, nossa, nós temos que tratar, que tem um bloqueio, por exemplo. Tem um bloqueio de ramo, vamos tratar isso daqui. Vocês acham que adianta? Acho que não. Por que será? Não, prof, porque tá antigo, tem que ser um eletrocardiograma atual. E por que, Tereza, que tem que ser atual? Porque pode ser que tenha algum erro no eletro ou alguma coisa antiga que a pessoa não apresenta mais. Então, vai tratar uma coisa que não existe. E o coração o eletrocardiograma também, né, professora? Então, Oi? O coração ele meio que está sempre se adaptando também. Então, sempre vai dando uma mudada com o tempo. Com a cronicidade, no caso. O Felipe está chegando o áudio bem ruinzinho para mim, Felipe. Tá. Olha só. Vocês estão me vendo? Todo mundo? Sim, professora. Tá. Então, imagine que eu faça bem assim para vocês. Pessoal, tira uma foto minha. Aí vocês vão tirar assim. Tira agora assim. Tira agora com a mão assim. Assim. Muito bem. Acabou. E agora eu estou continuando dando a aula. Eu modifiquei várias posições em segundos aqui com vocês. Não é? O eletrocardiograma, ele é dessa forma. O eletro é como se eu tirasse uma foto daquela função elétrica daquele coração naquele instante. Perceberam por que não adianta eu pegar um eletro de 1 hora, um eletro de 1 dia? Entenderam? Então, assim, se eu quero avaliar uma patologia, claro, né? Então, assim, tem pessoas que estão infartando, eles têm a clínica, mas o eletro ainda não está alterado. Como eu também tenho pessoas em que esse eletro vai vir alterado, mas ele não tem clínica nenhuma. E eu vou fazer exames laboratoriais e não vai vir nada. Então, assim, o eletrocardiograma, a gente não deve tratar o eletro. A gente tem que avaliar, tanto é que o paciente que chega com suspeita de infarto, vocês vão ver mais para frente, a gente faz o eletroseriado, né? Assim como faz com aquelas enzimas também. Então, assim, eu preciso que vocês entendam que o eletrocardiograma, ele é um exame que todos nós precisamos conhecer, todos nós precisamos nos familiarizar com ele, a gente precisa saber interpretar esse eletro, e mais do que qualquer outra, mais do que qualquer outra intenção, eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês que esse eletro precisa ser reconhecido na sua normalidade. Tá bem? Eu não quero que vocês tenham aula, habilidades, por exemplo, e se acontecer, puxa o professor de vocês. Puxa, professor, ensina pra gente como eu vejo o eletro normal. Eu quero o normal. Não vou ficar vendo patologias, não é o momento. Não é o momento para descobrir como que é um infarto no eletro, um bloqueio de ramo no eletro. Não é agora. Vocês vão ter a clínica de cardiologia com cardiologista ensinando isso para vocês. Aqui, o que eu quero com vocês na Sêmio é que vocês consigam avaliar um eletrocardiograma, olhar para ele e falar assim, nossa, esse eletro está normal. Esse eletro eu já verifiquei a frequência, já verifiquei a presença de onda P ou não, já verifiquei tudo bonitinho aqui, verifiquei alargamentos, aquela coisa toda.
então esse eletro está normal. Ou então, esse eletro não está normal por causa disso, disso e disso. Então, vou encaminhar para quem vai resolver esse problema. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, aqui na nossa sêmio, o que eu quero de vocês é que vocês saibam avaliar o eletrocardiograma normal. Tá combinado, gente? Não percam o tempo de vocês tentando ver patologia, porque eu lembro da faculdade que eu também queria ver patologia. Ah, nossa, eu quero sair daqui da semiologia já diagnosticando um infarto. Vai ser consequência para vocês. Consequentemente, depois que você sabe fazer o normal, que você sabe visualizar o que está normal, qualquer alteração que haja naquele eletro, os teus olhos vão gritar. Vão assim, olha, presta atenção, Vitor. Presta atenção que aqui tem alguma coisa. Pedro, avalia bem esse eletro que aqui não está normal. Então encaminha para o cardiologista. Ou então verifica de novo, dá uma atençãozinha maior para esse paciente, que aqui não está normal. Então é isso que eu quero de vocês nesse momento. Tá combinado, gente? Sim, senhora. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? Na aula que vem, o professor Duran vai dar uma aula de eletro, tá bom? Então, ele vai dar uma aula de eletro para vocês. Tem um livrinho do Dubin, ou Dubin, como queiram chamar, que é de interpretação de eletrocardiograma. Ele é super, super didático, é um livro maravilhoso. Os colegas já estão baixando lá em PDF. Assim que eu receber, eu já mando para vocês no grupo, lá no Clésio, vou deixar Professora, no Clésio. é um laranjinha? Isso, esse mesmo, Luana. Ele é maravilhoso. Ele é bem pequenininho, assim, né? Tipo, mais fininho. Eu já ouvi falar dele, dizem que ele é muito bom mesmo, bem didático. Ele é maravilhoso, tá? Ele então, é R$50, se eu não me engano. Olha aí, ó, também é baratinho, dá para comprar, né? Você fica em casa aí um finalzinho de semana sem gastar nada, que dá para comprar o livro, né? Ele vale muito a pena. Muito, muito, muito mesmo a pena, tá? Porque a gente precisa saber isso, gente. A gente precisa aprender. E não é uma coisa difícil. Ele é um pouco complexo, mas não é difícil, tá? Depois que você aprende com os macetes, vocês vão tirar de letra e o professor Duran, ele domina bem isso daí e ele vai conseguir dar uma aula para vocês bacaninha com relação a isso, tá? No Habilidades, também peço aos professores de vocês que os ajudem a interpretar esse eletro. Fala, professor, vamos analisar eletro? Vamos fazer traga eletros para a gente avaliar, para a gente verificar se a gente consegue pelo menos diagnosticar algum que esteja alterado e verificar, estudar o eletro normal, o que eu tenho que visualizar nesse eletro, quais são as características especiais que eu tenho que avaliar, que eu não posso esquecer de analisar no eletro. Vamos fazer isso? É isso que eu quero que vocês façam no Habilidades. Além de fazer a ausculta cardíaca, claro, né? De escutar os focos, escutar os sons, reconhecer as bulhas, reconhecer os ritmos, né? E tudo mais. Entendido com relação ao eletro? Sim? Sim, professor. Então, tá bom. Deixa eu ver se alguém falando comigo no chat. Tainara. Tá bom. Então, a gente vai começar. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês viram? Oi. Essa parte de eletro, esse ano na SEMA, a gente já aprende tudo de eletro ou não? É mais a normalidade e as alterações? Na SEMIO? É. Na SEMIO, a gente aprende a normalidade. As alterações, você vai aprender lá na clínica. Tá bom? Sim. Tá joia? Muito bem. Então, agora eu queria que vocês falassem para mim o que vocês avaliaram, que vocês viram quando vocês foram fazer essa atividade de 1 hora aí, que eu deixei para vocês fazerem. O que vocês viram com relação ao que a gente deveria estudar? O que vocês julgam importante como objetivo? Para que vocês falem assim, nossa, a gente precisa ver esses assuntos aqui, eu preciso tratar na SEMIO cardiovascular. Quem quer cooperar comigo? Vamos lá. É por grupo, professor? Hã? Por grupo? É para vocês todos. Quem quiser falar, pode falar. O tromboembolismo pulmonar... Não, calma. Aí é patologia, né? Fui seco aqui no pulmonar. A insuficiência cardíaca por si só, né? Principalmente. Tem que estudar. Tem que saber as causas dela, tudo. E antes de estudar essa insuficiência, Gabriel, o que você precisa relembrar? A anatomia, a fisiologia cardíaca. Muito bem, muito bem. Então, todo mundo acho que deve como objetivo aí reconhecer, então, relembrar, né? A anatomia e a fisiologia do coração. Não é verdade? Porque não adianta eu passar por isso aí, vocês já viram,
Eu já tenho certeza que vocês sabem, mas vocês precisam relembrar. A gente sempre precisa relembrar as coisas, né? A medicina é um complexo de informações para a cabeça da gente que a gente fica quase maluco. Então, a gente precisa ficar relembrando sempre, né? Então, a gente precisa, antes de estudar semicardiovascular, relembrar a anatomia, relembrar a fisiologia, relembrar o ciclo cardíaco, não é verdade? Sim. Sim. O que mais vocês acham importante fazer? O tromboembolismo, não sei se já foi Hã? falado. Tromboembolismo. O tromboembolismo está lá nas patologias, né? E antes das patologias, o que a gente sim, procura? sim. Vamos lá. Os exames, o ECG mesmo, as bulhas, a normalidade, né? Os focos aórticos, saber fazer um exame físico, né? Isso aí também que vai ser o diferencial da sêmio, né? Uhum. Muito bem. Joia. Então, vamos lá. Mais alguém quer falar para mim? Professora, tem uma tabelinha no Guyton que o professor Diego falou para a gente decorar ela inteira, sem aquilo lá a gente não aprender nada de sêmio cardiovascular. Qual que é? Aquela que tem o ciclo cardíaco, que fala todos... Sobre o ciclo cardíaco, né? É verdade. Não tem como passar adiante, né? Então, olha só. Eu trouxe para vocês aqui algumas informações que eu julgo que são muito importantes, que vocês precisam conhecer e que vocês precisam seguir esse roteiro de estudo para poder facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, olha só o que eu trouxe. Eu trouxe lá que vocês precisam conhecer a anatomia e fisiologia do coração. Vocês precisam conhecer, relembrar, na verdade, né? O ciclo cardíaco. Tem que relembrar com bastante cuidado, com bastante clareza. Tem que ficar bem medularzinho na cabeça de vocês, tá bom? Após ter feito essa rememorização desses pontos aqui que eu trouxe para vocês, eu preciso que vocês conheçam, né? Então, as características semiológicas, o diagnóstico e o significado de cada um desses principais sinais e sintomas que a gente vai estudar com relação à sêmio cardiovascular. E quais são esses sintomas? A gente já viu alguns deles quando a gente começou a falar sobre os sinais vitais, lá no inicinho, bem quando começou a falar sobre a anamnese, né? Começou a falar sobre os sinais vitais, a gente estudou algumas coisas já. Só que agora chegou a hora de dar mais uma aprofundadinha nesse conhecimento que vocês já têm, tá bom? Então, a gente precisa conhecer a dispneia, agora associado com o aparelho cardiovascular, tá certo? A gente precisa entender o que é essa dor precordial, que é uma dor que a gente vai receber muito no pronto-socorro, muito mesmo no pronto-atendimento, pacientes com dor precordial. E aí eu tenho que entender que eu tenho uma diferença, e eu quero que vocês procurem isso para mim, eu estou perguntando, né? Se tem diferença entre dor precordial e dor cardíaca. Eu queria que vocês falassem isso para mim, que vocês estudassem e me dissessem se eu posso, na minha anamnese, utilizar como sinônimo essas duas palavras, esses dois institutos. Eu posso falar que um paciente está com dor precordial, quando depois que eu conhecer o conceito de dor cardíaca, eu usar como sinônimo? Quero que vocês vejam, leiam, né, e compreendam, e para a aula que vem a gente discutir. Tá combinado? Aí a gente vai falar também sobre o desmaio. E o desmaio, ele tem duas possibilidades de acontecer, né? Quando eu coloco só desmaio na minha anamnese, ele fica vago, porque eu tenho que pensar, como foi esse desmaio? Como que aconteceu? Imaginem vocês que eu estou aqui dando aula para vocês, aí eu falo assim, gente, eu não estou me sentindo bem. Nossa, gente, eu estou me sentindo um pouco tonta, estou me sentindo um pouco tonta. Nossa, mãe, acho que eu vou desmaiar. Esse é um tipo. Aí eu falo para vocês assim, eu estou aqui dando aula para falar, de repente, puf, vou para trás e caio duro. Deus me livre, quase, né? Outra pessoa, vai lá e cai dura para trás. E aí? É igual? Eu posso descrever como sendo uma mesma coisa? As duas possibilidades, houve o desmaio. Agora, são iguais? As situações são semelhantes? Hã?
Oi? Pode repetir a pergunta, professora, por favor? Vocês escutaram o exemplo que eu dei? Pode repetir, professora, por favor? Vocês estão me ouvindo ou não? Não, acho que não está chegando áudio na senhora. Sério? Prof, pode repetir o exemplo, por favor? Posso, peraí. Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Ótimo, então vamos lá. Ouviram o exemplo do meu desmaio dos 2 que eu fiz? Ou não? Repete, prof, por favor. Então vamos lá. Imaginem vocês que eu estou aqui dando aula, e aí de repente eu falo, gente, eu estou me sentindo mal, nossa, que tontura, meu Deus, acho que eu vou desmaiar. E eu desmaio. Ou então eu estou aqui agora dando aula para vocês e de repente, puf, vou para trás e desmaio. São 2 situações iguais? Não necessariamente, prof. Hã? Porque não necessariamente. Algumas vezes o desmaio pode ser condição de cansaço ou alguma má alimentação, mas também pode ser algum tumor, né? Certo. Não, mas eu pergunto assim, ó. Semiologicamente, se vocês fossem descrever isso numa anamnese, são 2 circunstâncias iguais? Não, um é súbito, o outro já é mais insidioso. Muito bem. Então, se eu tenho um súbito e um mais insidioso, quando eu for relatar, eu não vou colocar desmaio. Eu vou colocar o paciente apresentou um quadro de síncope. Ou o paciente apresentou um quadro de lipotímia. Eu sei que os 2 aqui vão desencadear no desmaio. Só que um é súbito. E o outro, o paciente dá uma sintomatologia prévia ao desmaio efetivamente ter acontecido. Entenderam? Sim, prof. Tá. Então, a gente precisa estudar isso. Oi. É síncope e o quê que a senhora falou? Lipotímia. Tá. Tá? Tá aí do ladinho, ó, bem aqui do desmaio. Muito bem. E aí, a gente também vai estudar um sintoma que o paciente vai referir para a gente, que é a palpitação. O que é palpitação, gente? Professora, quando acontece na taquicardia, por exemplo, que a pessoa sente o coração acelerado, ela tem essa sensação, seria isso? Seria isso. Mas, Gabriel, às vezes, imaginem vocês, eu vou dar um exemplo, tá? De uma situação em que eu peguei muito aqui em Guajará-Mirim, quando eu trabalhava no hospital regional aqui, que não se ofendam, por favor, eu não estou falando dos evangélicos, não é da religião. Eu estou falando de um fato que foi notório e que nós observamos e que acontece, tá? Então, quem for evangélico, não se sinta ofendido comigo por conta desse relato que eu vou falar. Tá combinado, gente? Sim. Ó, a gente estava no pronto-socorro e no domingo, eu entrava no plantão aqui domingo à noite e saía terça-feira. Então, eu ficava toda essa partezinha aí de plantão. E aí, quando eu chegava no domingo à noite, dava mais ou menos umas 10 horas da noite, começava a chegar paciente. Mas pacientes assim, via o pessoal da igreja trazia a pessoa lá, nossa, eu vou morrer, aquela coisa toda, aquele sufoco, eu tô com falta de ar, eu não tô conseguindo respirar e não sei o quê. Aí, nas primeiras vezes, eu ficava muito apavorada. Eu falei, meu Deus, que nossa mulher não morra, pelo amor de misericórdia que não morra, né? Ficava naquele desespero. Aí colocava no monitor, tudo normal. Saturação normal, a frequência cardíaca normal, às vezes um pouquinho alterada, mas normal. Saturação 99%, a ausculta pulmonar normal, a ausculta cardíaca normal. Muito bem. Aí eu comecei a observar.
Então, assim, não, ela começou a sentir isso quando ela foi quando vai lá para receber Jesus, aquela coisa que faz no final do culto, aquela coisa que as pessoas ficam muito emocionadas e tudo mais, né? Então, isso era muito comum. Então, a paciente referia que o coração não estava saindo pela boca dela, mas estava normal. O que é isso? A palpitação, por si só... Não, o que é isso que essa paciente estava sentindo? Ansiedade, crise de ansiedade. Ansiedade, talvez, Emoção. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, com certeza. É a mesma coisa do que a gente está vivenciando hoje, gente, com relação a essa pandemia. É a mesma coisa. As pessoas estão ficando muito, muito, muito doentes mentalmente. Muito doentes, tá? Então, assim, as pessoas que já passaram por problema estão traumatizadas. As pessoas que ainda não passaram pelo problema estão com medo de passar. As pessoas que ainda não passaram, vê alguém próximo dela passando e fica em pânico na iminência de estar passando por aquela situação também. Então, todo mundo está muito, muito estressado, né? Então, essa situação dessa ansiedade exacerbada está atingindo muita gente. Imaginem as gestantes, né? Que já por si, só pela circunstância dela naquele instante, já é, quem aqui é mãe na sala sabe que a gestante, ela fica um pouquinho perturbada, gente. A gravidez deixa a gente muito, muito, muito sensível, deixa a gente meio tantanzinha por um momento, sabe? Então, imaginem vocês, essas gravidinhas que estão hoje grávidas, com medo dessa pandemia, com medo de tudo. Então, tudo isso daí envolve. E eu preciso saber diferenciar isso. Eu preciso saber o que é uma ansiedade. Eu preciso saber o que é uma palpitação de fato. Eu preciso saber qual é a consequência disso, tá? Então, eu trouxe esses exemplos para vocês, para que vocês comecem a fazer a leitura de vocês com esse ângulo, de olhar para essa partezinha e poder verificar. Às vezes o paciente pode sim referir que está com palpitação, o coração está aqui, ó, saindo pela boca dele. Você vai ver a frequência normal. Normal, tá bacana, né? Então, eu preciso saber por que isso acontece. Eu preciso saber qual é essa... como que eu vou poder diagnosticar e como que eu vou poder relatar isso na minha anamnese, tá? Aí a gente tem uma outra função também, um outro sintoma, outro sinal que o paciente vai mostrar pra gente, que é o edema. A gente já viu isso lá, quando viu lá na parte de sinais vitais. A gente estava estudando, e quando eu fui fazer aquela parte da ictoscopia e tudo mais, a gente viu a questão do edema, a gente viu a questão da cianose, né? Então, eu quero que vocês relembrem isso com um olhar focado para a parte cardiovascular, tá bem? A gente vai relembrar, a gente vai pensar o edema nas patologias cardiovasculares, como que é esse edema, como que ocorre essa cianose, a gente viu que ela pode ser mista, né? Pode ser periférica, pode ser central. Então, a gente tem que verificar, agora pensando em patologias cardíacas, tá certo? A gente vai ver também que tem algumas patologias que vão desencadear hemoptise. O que é hemoptise? Quando o paciente tosse e vem sangue também. Quando o paciente tosse e a secreção que vem acompanhada de sangue, não é? Muito bem. E qual que é a diferença da hemoptise para a hematêmese? Hematêmese A hematêmese é o quê? Vômito com quando sangue. provém do estômago, né, professor, o sangue? Como? É quando provém do estômago, não é? Lesão gástrica. A hematêmese. Pode ser depois de hemorragia. É o sangue quando ele sofre processo de absorção, tudo que teria ali no sistema gastrointestinal, e aí ele sai em uma coloração preta, eu acho, não é? Escurecida? Isso. Aí vai depender do tipo de hemorragia que vai vir, não é? Porque às vezes ele pode vir uma coloração mais clara, né? Mais avermelhadinha. Pode vir também. Geralmente vem mais escuro, você tem razão. Mas vai depender da causa. Resumidamente, então, é vômito e tosse. A diferença é essa, né? Basicamente. A diferença é essa, basicamente é essa. Hemoptise é uma tosse, né? Que a secreção advinda dessa tosse, o paciente apresenta sangue, tá bom? E na hematêmese, o que vai ter? Eu vou ter um vômito com sangue, tá certo? Aí eu tenho uma outra circunstância aqui, que é a astenia. O que é a astenia, gente? Perda da força física. Perda da força física.
Muito bem. Alguém quer cooperar com o Gabriel? Fraqueza. Fraqueza. Uhum. E aí, às vezes, o paciente ele pode estar... O paciente, às vezes, ele pode estar com um quadro patológico, uma disfunção cardíaca, e ele apresentar astenia para a gente. Pode ou não pode? E aí, ao invés de eu investigar a função cardíaca dele, eu fico cuidando só da astenia que ele está referindo para mim. Percebe? Então, quando vocês forem estudar a astenia, estudem como ela sendo um sinal para você, um sinal, um sintoma manifestado de alguma patologia cardiovascular. Tá combinado? Sim, professora, só por curiosidade, além do cardiovascular, né, que é o assunto que a gente está estudando, então a gente meio que já direciona a astenia para ele, mas assim, além do cardio, quais outras seria assim que a gente poderia confundir, né, a astenia, tipo Você anemia? podia pensar no paciente com distúrbio hidroeletrolítico, ele vai estar mais cansado, mais como é que eu posso te falar? Mais prostrado, sabe? Então, assim, eu tenho que pensar nisso, né? Um paciente que está lá, tá com alteração de sódio, potássio, dos eletrólitos, cloro, né? A gente tem que pensar nisso daí, tá? Certo, beleza. Prosseguindo, então. Aí a gente passa para um outro assunto, né? A gente vai ver que também que é importante a gente conhecer a sistemática da semiologia cardiovascular. E aí aqui a gente vai fazer o exame físico. Como que é composto o exame físico do aparelho cardiovascular, gente? Inspeção. Inspeção e palpação, né, prof? Isso, e o que mais? Ausculta, inspeção, e ausculta, não é? Eu não tenho como percutir, não é verdade? Mas eu tenho como palpar, eu tenho como inspecionar e eu tenho como auscultar. Então, geralmente a inspeção e a palpação, elas andam bem casadinhas aqui nessa avaliação, tá? Então, eu vou ter que estudar, né? A inspeção e palpação do tórax, da região precordial, dos vasos aqui do pescoço, vou fazer essa avaliação do pescoço do meu paciente e do abdômen. Quando eu vou fazer essa relação aqui de inspecionar o tórax do meu paciente, eu tenho que lembrar do ictus cordis. Eu não posso deixar esse ictus passar batido. E o que é esse ictus cordis? Seria aquela pontinha do coração, professora. A ponta do coração, né, Zé Henrique? Isso mesmo, a ponta do coração. E aí, essa pontinha do coração que a gente chama, a gente vai já compreender, ele tem uma classificação de avaliação. Então, eu preciso verificar o que eu vou analisar no ictus cordis, tá bem? Então, faz um asterisco na tua anotação, deixa um pontinho aí para você avaliar ictus cordis, o que é e qual é a classificação, o que eu tenho que observar quando eu for avaliar o ictus cordis do paciente, tá certo? A ausculta dessa região precordial, eu preciso conhecer quais são os focos de ausculta cardíaca. Eu preciso conhecer qual é o local adequado para eu ir fazer, para que eu possa realizar a minha ausculta cardíaca. E aí, quando eu já tiver esse foco bem determinadinho, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar no que eu vou ouvir, né? Então, eu posso ouvir ruídos, eu posso ouvir sopros, eu posso ouvir cliques, eu posso ouvir estalidos. Isso aí tudo vai depender da patologia que estiver sendo acometida aquele paciente, tá bom? Eu tenho que avaliar que quando eu for fazer essa ausculta, que eu tenho as bulhas cardíacas. As bulhas cardíacas, vocês vão ver, elas podem ser em até 4. Até 4, né? Qual que é o normal? Normal é 3, né? Uma delas não dá, você não consegue ouvir. Não, eu não consigo ouvir, mas o normal que eu falo, que a gente sabe, é B1 e B2, não é verdade? Tá lá. Então é tum-tá, 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 tá joia. Tá muito bem. Então todo mundo hoje vai pegar o seu estético e vai escolher a pessoa que você mais gosta, que está perto de você hoje, e vai fazer a ausculta dela. Tá bom? E aí você vai ver. Você vai ver o que você vai ouvir. Qual é o som que você vai ouvir. Eu espero que seja o som normal, né?
Seja só o tuntar que você escute, tá bom? Prof, ontem na UBS a gente conseguiu ouvir o nosso grupo com o paciente, uma B3, na aula da Fran. Uhum. Olha que coisa boa. Que maravilha. Mas estava patológica? Acredito que sim. Ele tinha, acho que ele estava com insuficiência cardíaca. Ótimo, então pronto, estava patológico, né? Geralmente não é pra gente ouvir, tá bom? Muito bem. E aí, então, a gente vai fazer uma análise auscultatória do ritmo cardíaco. Vocês vão estudar como que se faz, né? Como que é esse ritmo. Quando que um paciente... quando que eu vou entender, quando eu estiver auscultando, como que eu vou diagnosticar uma arritmia cardíaca, tá certo? E quando eu tenho essas arritmias, eu vou ter ataque sinusal, abrade sinusal. Deixa eu ter anotadinho aqui. Tem arritmia sinusal, extrasístoles, fibrilação atrial e ataque cardíaca paroxística. São essas 6 aqui que eu separei para vocês com relação às arritmias. Tudo bem? Eu não deixei anotadinho aí, mas eu vou repetir, ó. Vai ficar ataque cardíaco sinusal, abradicardia sinusal, taquicardia paroxística. Aí a gente vai ter arritmia sinusal, extrasístoles e a fibrilação atrial. Tá bom? A gente vai também fazer a avaliação do exame físico do sistema arterial e venoso. Vocês vão estudar o que é o índice cardiotorácico, para que ele serve, para que eu preciso conhecer o que é esse índice, qual é a sinalização que esse índice, o valor desse índice vai apresentar para mim, o que eu vou obter de resultado fazendo o índice cardiotorácico do paciente. Já ouviram falar no índice cardiotorácico? Sim. Sim? Então tá bom. Para que ele serve, Letícia, você sabe? Para identificar a cardiomegalia. Muito bem. Tá vendo? A Letícia já está por dentro aí. Letícia Toledo, né? Tá por dentro. Vamos lá, então. Deixa o pessoal pesquisar, tá, Letícia? Ó. E aí a gente também vai avaliar a análise da perfusão periférica. Como que eu faço essa análise? Como que é a semiotécnica dessa análise da perfusão periférica, tá? A gente já conversou sobre ela um pouquinho quando eu estava vendo lá na ictoscopia. Aí eu trouxe para vocês também as principais patologias que a gente separou lá na parte gastrointestinal. E agora eu trouxe para vocês também as principais patologias que a gente precisa estudar aqui na cardiovascular. E quais foram as que vocês apresentaram, que vocês estudaram aí, que vocês avaliaram e assinalaram que era importante a gente estudar? Infarto, valvopatias, insuficiência. O infarto, muito bem. O que mais? TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. O que mais? Arritmias, hipertensão. Qual, Letícia? Oi? Qual mais você falou? Arritmias, hipertensão. Hipertensão, muito bem. A Letícia trouxe pra gente então aqui. Aqui era para eu ser a primeira a sair da boca de vocês. Por quê? Porque, sem ser a Letícia, outro colega que eu quero ouvir, outra vozinha que eu não escutei ainda. Por que a hipertensão arterial sistêmica é uma patologia que vocês precisam conhecer? Por quê? Porque é muito comum, prof. Porque é muito comum, Amanda. Exatamente. Professora, a causa base. E além disso, professora, ela pode desencadear as outras doenças também. Também. O que o Luiz falou, Luiz? Foi exatamente isso, professora, que ela é a causa base da insuficiência cardíaca e de várias outras doenças. Isso mesmo. Então, o paciente com hipertensão arterial sistêmica é um paciente que ele vai desencadear outras patologias graves cardíacas, né? Se não for tratada, se ele não for realmente acompanhado pelo cardiologista ali, para acompanhar a evolução dessa hipertensão dele, tá? Então, a hipertensão é uma doença que vocês precisam conhecer, vocês precisam relembrar, como que faz a aferição da PA. Quem tem dúvida disso, vai ser a tua última oportunidade na SEMI de aprender. Então, chega na habilidade, você peça para o professor para fazer com você, tá bem? Peça lá na prática, lá no ambulatório, peça para o professor fazer com você. Repita, mesmo que o paciente já chegue para você com a pressão aferida, vá lá e faça a aferição e veja se bate com aquela que está apresentada.
É a hora de vocês treinarem, gente. Não deixem passar essas coisas básicas aqui, assim, ó, como se vocês já soubessem, não. Vocês sabem, mas tem que treinar, tá bom? Muitas coisas a gente pensa que sabe, a gente não sabe fazer na prática. Então, eu sei a teoria, mas eu preciso fazer. Preciso fazer para poder aqui dentro ficar sedimentado, tá bom? Um paciente que chega para vocês, por exemplo, com uma pressão arterial sistêmica de 90 por 60 milímetros de mercúrio. Tá normal? Hipotensão, prof. É hipotensão. Aí eu vou ter que fazer o que com esse paciente? Dar remédio? Checar qual é a causa, né, professora? Que pode ser perda sanguínea, como pode ser também, ó, por exemplo, anemia, eu acho que talvez abaixaria a pressão. Pode baixar um pouquinho, a gestação pode baixar, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, todo paciente que tiver 90 por 60 de PA, ele tá hipotenso? Não, pode ser o normal dele, professora. Tem que avaliar isso. Exatamente, tá? Então, isso aí é uma situação que vocês precisam conhecer. Assim como é importante a gente conhecer a hipertensão arterial sistêmica, é importantíssimo também conhecer a hipotensão, tá bom? Então, quando forem estudar a hipertensão arterial sistêmica e estudar também a hipotensão. Por que que é importante? Porque eu tenho que saber que muitas vezes essa pressão mais baixa, ela é o normal do paciente. Então, eu tenho que avaliar qual é a clínica que um paciente vai apresentar com um quadro de hipotensão. Entenderam? Porque aí sim, quando ele tiver essa clínica associada àquela pressão, eu vou ter que tratá-lo. Eu vou ter que tomar alguma conduta com ele. Mas se ele tem só essa pressão isolada, está clinicamente bem na minha frente, eu não vou considerar como hipotensão. Perceberam o que eu estou falando para vocês? Sim. Ô, professora, são em atletas que pode ter hipotensão também, né? Também é normal, né? Para eles é normal. Muito bem. O idoso geralmente tem uma pressãozinha mais baixa, né? Quando ele não tem nenhum tipo de patologia ali associada, tá? Muito bem. O que mais de patologia, gente? O que mais? Pode ter alguma coisa relacionada com trauma também? Pericárdio? Pode sim. De aorta. Hã? Ruptura de aorta. Pode. Cardiopatia congênita. As valvopatias. Cardiopatia congênita, muito bem, Letícia. Cardiomegalia. Quais são as principais cardiopatias congênitas que vocês precisam conhecer? Comunicação interatrial, comunicação interventricular. Tetralogia de Fallot, professora. Tetralogia de Fallot, perfeito. Então, são essas três principais que eu quero que vocês... A transposição de grandes vasos também, tá? Vamos ficar com essas 4. Então, a transposição de grandes vasos, tetralogia de Fallot, comunicação interatrial, comunicação interventricular, tá? Muito bem. Alguém encontrou mais alguma doença? Arritmias. Arritmias, aham. O que mais? Ô, professor, eu cito os inversos. É importante também? Também é bom, porque é interessante que alguns pacientes apresentam, né? Também, sim, deve estudar. Mas o que eu trouxe para vocês aqui de muito, muito, muito bacana, que vocês precisam ler, que vocês precisam estudar e que vocês lá no final, na última semana de aula, vocês vão apresentar para mim a mesma atividade que fizeram na gastrointestinal. Portanto, não percam tempo, tá? Depois não ficar aperreado com um monte de coisa para fazer, com um monte de atividade. Vão fazendo já isso daí. Olha só. Conhecer as principais patologias que incidem no aparelho cardiovascular. Insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, cardiopatias congênitas, que a gente já falou, né? Hipertensão arterial sistêmica, hipotensão, doença arterial crônica, síndrome metabólica. Por que que é importante eu estudar aqui na seno cardiovascular a síndrome metabólica? Professora, da mesma forma que a hipertensão, geralmente sempre o paciente ele chega a maioria das vezes com a síndrome metabólica, né? Que ele tem a hipertensão, vai ter uma dislipidemia e resistência à insulina, obesidade. Né? Obesidade, isso aí. Eles vão estar
de risco. Então, tipo, esses fatores de riscos da síndrome metabólica estão muito associados com alguma alteração cardíaca também. Então, Muito pode predispor a arteriosclerose, a hipertensão, igual o Galeano já falou, como outras coisas. Quem Se o falou paciente... comigo agora? Oi? Quem está falando comigo agora? Felipe Toledo. Felipe Toledo. Isso mesmo, Felipe. Muito bem. Isso mesmo. Joia. Então, ó, eu preciso estudar a síndrome metabólica, tá bom? Eu preciso estudar também a endocardite. O que a gente tem que pensar num paciente para a gente suspeitar de endocardite? A reação cruzada, professora? Aí Tem uma pensar em paciente que chegou no hospital de base, faringite, uma né? gestante, com 14 semanas e 5 dias de gestação. Ela veio lá de Vilhena, está lá no hospital de base com a gente, já tem mais ou menos uns 12 ou 14 dias. E aí, nós estamos investigando essa mulher. Ela chegou com 14 semanas e pouquinho. Nada, 14 semanas não, 13 semanas e pouco. E aí, ela chegou com um quadro de leucocitose, com 41.500 de leuco, sem desvio à esquerda, com uma hemoglobina de 7,9. Plaqueta normal, tá? E aí não teve febre, parece que encontraram algum foco encontraram uma febre baixinha lá. Tá tomando antibiótico super forte para combater essa leucocitose. Ela chegou com 41.500. Ontem, quando eu passei visita nela, ela estava com 25.300. A hemoglobina tinha subido um pouquinho e tudo mais. E o único relato que ela tinha pra gente, que não tinha nem perguntado na admissão dela, e aí foi quando a gente passou nela, eu passei nela no dia seguinte, e aí eu fui perguntar. Eu fiz uma perguntinha para ela que é muito importante para eu descartar endocardite. Qual seria a pergunta? Por que vocês acham que eu perguntei para ela? Ela teve inflamação de garganta? Isso, exatamente. Eu fui pesquisar se teve alguma infecção estreptocócica. Então, eu tive que perguntar. E ela respondeu que sim, que há 20 dias, há 20 dias da admissão, ela tinha apresentado um quadro de faringite, né, com amidalite ali bem intensa, ela falou. Então, a gente está investigando endocardite nela, tá certo? Então, eu tenho que lembrar. Oi. Desculpa a pergunta, mas na hora que a senhora citou os exames, né, a senhora poderia falar o valor de referência, assim, para dar uma noção? Que a senhora só falou Até o número 10 mil de leucócitos, é normal. E quanto estava o dela? 41.500. Ah, e o outro que a senhora falou da... A hemoglobina. A hemoglobina é para a gente verificar a anemia, né? O normal é no mínimo 12. Esse é o normal, né? É o que a gente espera. Ela estava com 7,9. Ah, entendi. Obrigado, professor. Bom? Mas só que isso daí, Gabriel, varia muito de laboratório para laboratório. Então, por isso que a gente tem que avaliar qual é o parâmetro que vem entre parênteses do ladinho do exame. Lá tem o valor de referência daquele laboratório. Às vezes, eles podem ter um valor diferente, que o valor mais alto pode ser normal, como o valor mais baixo também pode ser normal. Então, eu tenho que analisar aquele exame de acordo com o valor de referência do laboratório que eu pedi. Tá? Beleza. Obrigado, professor. Infelizmente, não tem uma padronização, que deveria ter, né? Mas, infelizmente, não tem. Geralmente, eles têm uma padronização meio que informal, mas não é obrigatória, tá? Muito bem. Aí a gente vai estudar, então, a endocardite, a gente vai estudar a pericardite, a gente vai estudar a estenose mitral, que eu coloquei, e prolapso da válvula mitral também, que é muito comum de acontecer, se deparar na prática, tá? E aí, eu queria que vocês acrescentassem aqui o TEP, né? Que é o tromboembolismo pulmonar. Acrescentem aí nesse item 4, tá bom? Conhecer essas patologias, vocês vão estudar, né? Vai ver o que é o conceito, a manifestação clínica, como que eu faço o diagnóstico e quais são os exames complementares que eu vou pedir. É assim que vocês têm que estudar essas doenças cardiovasculares, tá bom? Então, o que é manifestações clínicas dessa doença, como que eu faço o diagnóstico e quais são os exames complementares que eu vou pedir, tá bem? Aí, a gente vai passar para um outro tópico agora, que eu vou conhecer quais são os principais exames complementares, né? Para
identificação dessas patologias cardiovasculares. E a gente vai ver que eu tenho raio-x de tórax. O que é que eu posso ver no raio-x de tórax com relação ao coração, tamanho, hein, professora. gente? O tamanho, muito bem, né, Amanda? E aí eu vou poder fazer aquele índice cardiotorácico, não posso? Isso, muito bem. E aí esse tamanho do coração vai mostrar para ele se o paciente tem ou não o quê? Uma Megalia. Megalia, tá certo? Então eu vou avaliar também O que mais que eu posso avaliar? Avalie aí para mim. A aorta. A aorta. Só? Os hilos pulmonares, professora, você já Os pode identificar hilos. um edema de pulmão em decorrência cardíaca, né? Então, eu vou querer que vocês façam o quê? Eu quero que vocês avaliem esses exames dessa forma, ó. Raio-x de tórax. O que que eu vou ver da parte cardiovascular no raio-x de tórax? Ah, vou ver isso. Muito bem. O que que eu espero de ajuda diagnóstica nesse exame? E como que esse exame é feito? Isso eu quero que vocês façam para todos esses exames que estão pontuados aqui, tá? Por quê? Porque o paciente, às vezes, chega pra gente e aí ele fala assim, ó, doutor, o paciente já sabe, tá? Ele já sabe o que que ele quer que você peça para ele. A maioria deles já sabe. Aí ele chega lá e fala assim, doutor, eu queria que o senhor pedisse um eletrocardiograma para eu ver a fração de ejeção do meu coração. Aí o que que você vai responder para ele? Tá sabendo, hein? Tá sabendo, né? Tá sabendo. Ele consegue ver a fração de ejeção no eletrocardiograma? Não consegue. No eco, né? No eco, não é? Então, para que eu possa corrigir o paciente, eu preciso conhecer o que que eu vejo no eletrocardiograma. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Né? É diferente eu chegar e falar assim, meu bem, infelizmente não é esse o exame que eu vou pedir para a senhora. Porque se a senhora quer ver a fração de ejeção, não é pelo eletrocardiograma, é pelo ecocardiograma. Aí sim eu posso pedir para a senhora. O eletro não. Entendeu, gente? O paciente, às vezes, ele é metido a querer saber das coisas, ele não sabe, né? Ele tem aquele conhecimento grosseiro, aquele conhecimento de internet mesmo, de chegar a pesquisar ali qualquer coisa, vai lá no Wikipédia, vai lá, já viu, nossa, sei tudo sobre isso, né? São informações que muitas vezes não são nem verdadeiras. Então, a gente precisa conhecer para explicar, para convencer o paciente da gente sobre aquilo que a gente está falando. A gente tem que mostrar segurança. Muito embora, às vezes, você esteja inseguro, tá? Mesmo você inseguro, essa tua insegurança não pode ser transmitida para o teu paciente. Não pode. Se você transmitir a tua insegurança para ele, acaba que você vai ser... Os pacientes, eles são muito malvadinhos, gente. Então, assim, não mostra a tua fragilidade. Agora, também você não vai fazer, você não vai ser irresponsável, né? De ficar tomando condutas sem segurança. Você pode fazer, dar um tempinho nessa tua consulta, pedir algum examezinho ali, enquanto você vai pesquisar aquela patologia que você acha que ele possa estar sendo cometido, tá? Mas você não mostra segurança para ele. Muito bem. Parênteses, só isso. Então, a gente vai estudar o raio-x de tórax, a gente vai ver a tomografia computadorizada, a gente vai ver o eletrocardiograma, né? Que vocês vão aprender a avaliar o eletrocardiograma normal, tudo que a gente precisa avaliar no eletrocardiograma, tá bom? Teste ergométrico. O que é o teste ergométrico? O famoso teste da esteira, professor? Teste da esteira, não é? Quem que respondeu para mim? Maicon. O Maicon. Eu não tô vendo vocês, eu não sei por quê. Maicon, muito bem. E aí, a gente vai fazer o teste ergométrico. E para que eu vou pedir um teste ergométrico para o paciente, gente? Por que será? Para saber se tem alguma alteração, né? Com exercício físico, alguma coisa. Alteração não. De que, Letícia? O paciente vai falar assim, doutora Letícia, para que a senhora quer que eu faça esse exame? Esse exame é caro. Para ver o ritmo dele, o ritmo cardíaco durante o exercício. Arritmia. Para ver o ritmo, para ver a arritmia. Vamos estudar?
Vamos deixar para que serve, né? Professora, seria para ver a resposta a resposta da frequência cardíaca no esforço físico e da pressão arterial. Ah, muito bem, olha aí, já está ficando mais quente, né? O José Henrique aí respondendo, tá vendo? Então a gente precisa ler, a gente precisa avaliar, para a gente ter certeza e poder pedir para o paciente e informar por que você está pedindo, tá? Ó, a Thalia colocou aqui, ó, diferenciar angina instável de estável, pode ser? Pode também, né? Professora, no teste ergométrico também você vai colocar o paciente sob um estresse para que você também veja a taxa de saturação de oxigênio que o coração dele está conseguindo fazer, né? Vai ver como que está trabalhando, né? Sistema cardiovascular e pulmonar ao mesmo tempo. Perfeito, Iago. É o Iago, né? Por essa voz eu reconheci. Sou eu. Tudo bem. Joia. Então, olha só. Você vai ver, então, o teste ergométrico, o Holter. O que é o Holter? Alguém já ouviu falar? Quer que Holter 24 horas? Prof, ele acompanha, né, o ciclo cardíaco da pessoa por 24 horas. Então, a pessoa fica com esse aparelho o dia todo para que, se no decorrer dessas 24 horas tiver alguma alteração, alguma arritmia, né, enfim, até pico de estresse, vamos supor, quando a pessoa se estressa muito, dá uma alteração, se o coração acelera, aparece no exame. Então, ele é justamente para medir se vai ter alguma alteração ao longo dessas 24 horas. Perfeito. Quem falou para mim isso? Luana. Professora, ele é geralmente pedido em caso de exames pré-operatórios, né? Isso também, especialmente para pacientes que têm hipertensão já, principalmente. Isso. Né? Uhum. Ou bem, pacientes mais obesos, a fim de pesquisar. Isso, exatamente. Obrigada. Então, o Holter, gente, seria um eletrocardiograma dinâmico. Lembra que eu falei para vocês de início que o eletrocardiograma é uma foto imediata daquela função elétrica do coração naquele instante? O Holter já é dinâmico porque ele vê durante o dia inteiro. Então, ali, o paciente, o médico, o cardiologista, ele tem como avaliar de uma forma mais adequada aquele paciente, porque ele ficou avaliando durante um dia inteiro como que funciona, como que está funcionando aquela atividade cardíaca ali, tá? A gente vai estudar o ecocardiograma, para ver quando que eu peço, né, o transtorácico, que é o mais comum, quando que eu peço, o que que eu quero ver nesse eco, para que eu vou justificar esse pedido para o meu paciente, tá? O cateterismo também, para que ele serve, a angiografia, para que serve, quando que eu vou pedir. E aí eu trouxe para vocês aqui o mapa e o MRPA. E para que eu trouxe esses dois? Porque o que é o mapa? O M é de monitoração. Vai ser uma monitorização ambulatorial de pressão arterial, prova. Muito bem. Ela vai ser realizada de forma indireta, né? A Tainara. Quem? A Tainara vai ficar observando se tem um comportamento anormal da pressão sanguínea do paciente, se tem algum comprometimento da estrutura do sistema cardiovascular. Isso mesmo, tá? Então, a gente vai pensar assim, ó, o mapa, né? É a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E o MRPA é a monitorização? O R é de quê? É residência, professor. Residencial, né? Dessa pressão arterial. Então, no MRPA, o pacientinho mesmo vai lá e afere a sua pressão. E o ambulatorial, o paciente vai lá em algum lugar, né? Que seja ou pode ser um posto, pode ser uma farmácia, alguém, um especialista que vai lá para poder fazer, alguém da área da saúde que vai lá para fazer essa aferição, tá? Então, eu peço isso daí quando eu quero verificar se o paciente está ou não apresentando picos pressóricos. Eu preciso avaliar quando eu quero introduzir medicação para ele, para essa hipertensão que ele fez um pico de pressão, eu não vou imediatamente entrar com antihipertensivo, né? Eu vou fazer mudança do estilo de vida dele primeiro e vou pedir um mapa, né? Vou fazer com que ele faça essa monitorização para mim, para que eu verifique depois, fazer uma média daquelas pessoas que foram apresentadas para mim, para que eu analise e eu pense se vai ser necessário ou não entrar com antihipertensivo para esse paciente. Tá combinado? Entendido? Sim ou não? Sim, professora. Oi.
Alguém ia falar? Foi sim, né? Aí, além desses exames, eu preciso conhecer alguns exames laboratoriais também, para poder avaliar e quando que eu vou pedi-los, tá? Eu preciso conhecer, saber qual que é a importância, quando que eu devo pedir e o que que eu vou ter de resultado, o que que eu tenho que pensar associando com patologia cardiovascular daquele resultado. E aí eu trouxe para vocês aqui enzimas cardíacas. Que enzimas seriam essas, hein? A CPK, CPKMB, troponina e mioglobina, né, prof? Muito bem. E aí eu queria que vocês pensassem assim, ó. Quando que eu vou pedir essas enzimas? Eu preciso pedir todas elas? Quais são as principais? Quais são as que vão me dar uma valoração para aquele meu diagnóstico ali mais efetivo? Para que esse paciente não gaste dinheiro, para que eu não gaste recursos do SUS desnecessariamente, tá? Então, eu quero que vocês estudem, vejam para mim quais são as enzimas, qual é a função de cada uma delas, quais delas são mais importantes de serem solicitadas, né? Justificando, porque às vezes o paciente chega e pede todas elas para você, e você precisa conhecer elas, né? Precisa conhecê-las e falar para ele por que você não vai pedir todas, você vai pedir aquelas duas, por exemplo, tá? Eu não vou falar qual é porque vocês vão estudar primeiro. Muito bem. Aí eu coloquei aqui perfil lipídico, que é a mesma coisa de lipidograma, que é a mesma coisa que o quê? Que pedir o quê? Colesterol. Colesterol. Triglicerídeos. Triglicerídeos. E o colesterol, o que eu vou pedir? Qual colesterol? HDL e o LDL. Pronto, eu vou pedir total e frações. Não é, Amanda? Então, eu vou pedir tudo. E para que eu preciso pedir tudo? Para que eu preciso pedir colesterol e triglicerídeos? Porque são tipos diferentes, não é? Eu quero que vocês vejam quais deles ali têm mais relação com a ingesta alimentar. Para que eu possa verificar naquele resultado quando vier, eu falar, olha, o senhor precisa melhorar a sua alimentação. Porque o senhor está fazendo um consumo muito exacerbado de gordura. Por isso que isso aqui está dando alto. E tem que saber se é o triglicerídeo ou se é o colesterol. Tá certo? E eu preciso saber o colesterol, que tem um colesterol que é bom e tem um colesterol que é ruim. Não é? Já ouviram falar nisso? Sim, professora. O HDL e o LDL. Isso. Então, eu preciso que vocês estudem isso daí. Tá bom? Eu tenho bem claro na cabeça de vocês, para que vocês saibam quando pedir e o que vocês vão informar para o paciente com relação àqueles valores que vocês receberem no exame. Tá bom? E aí, por fim, eu trouxe... Oi. E o VLDL? Eu quero que vocês vejam, são as frações do colesterol, não é? Eu quero que vocês vejam, a gente pede colesterol total e frações e triglicerídeos. Isso daí faz parte do perfil lipídico, que também é chamado de lipidograma. Aí eu quero que vocês avaliem isso daí, para ver o que você vai esperar receber desse perfil lipídico. Tá? Entendido? Sim. Eu só te retornei a pergunta de volta. Não sei o que vai me falar semana que vem. Então, ó, a glicemia. Para que eu peço glicemia num paciente para avaliação cardiovascular, hein? Porque se for um paciente que tem uma tendência para uma diabetes tipo 2, ele vai ser um paciente que tem resistência vascular periférica. E também pode ser um paciente que seja sugestivo para a formação de uma aterosclerose. Olha, também, não é? E o que mais? A glicemia... O que a diabetes causa no vaso? Ela danifica. A glicemia em altas dosagens, né? A glicemia muito alta, ela tem um efeito glicotóxico, que prejudica e lesiona os vasos. Muito bem, tá vendo que legal, como vocês sabem, né? Então, eu vou querer que vocês deem uma lida mais sobre isso, a gente discutir mais na semana que vem, tá bom? Vejam aí qual é essa relação que existe, por que eu preciso pedir essa glicemia para o meu paciente. Tá combinado, gente? Tudo claro até aqui? Sim? Sim, professor. Muito bem. Mais um pouquinho de pergunta ainda. Vamos lá. Conhecer a classificação de NIRA. Alguém já ouviu falar nisso?
Sim ou não? Não, professora. Não. A classificação de NIRA é uma classificação que vocês vão estudar para falar para mim o que é, tá? E essa classificação eu vou deixar só uma memória para vocês aqui. Foram 4 ou 5 questões de classificação de NIRA na minha prova de residência. Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Tem que saber, tá? Essa classificação, ela é cobrada em prova absurdamente, em prova de concurso, em prova de residência médica. Então, já deixa essa classificação anotada naquele teu caderninho que eu te avisei para você fazer, dessas classificações que vocês precisam conhecer para a prova, tá? Para a prova de residência médica, para a prova de concurso, que é o que eles cobram da gente. Depois que a gente passa dessas provas, fica mais fácil, porque eu preciso só olhar no celular. Eu vou lá, pesquiso rapidinho, pesquiso no meu livro e tá tudo jóia. Mas para a prova eu preciso memorizar isso, porque cai questão na prova, eu preciso compreender. Tá bom? Então, anota essa classificação, faz um asterisco bem bonito nela, marca texto nela, porque ela é muito, muito, muito propensa a cair nas tuas provas de concurso de residência daqui para frente. Tá? Professora. Oi. Tá interrompendo. A senhora vai disponibilizar esse roteiro lá no PES1 pra gente? Vou disponibilizar lá. Tá? Obrigado. De nada. E aí, eu trouxe também para vocês aqui, que tem algumas manobras e sinais que eu preciso conhecer. Eu preciso estudar e eu preciso compreender para que ela serve e quando que eu vou utilizá-las, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a manobra de Azoulay, manobra de Pachon, manobra de Valsalva, aqui para a parte cardiovascular. Eu tenho a manobra de Ribeiro Carvalho, tenho o sinal de Oliver Cadarelli, tenho o sinal de Musset, tem a manobra de hand grip, tem a manobra de Allen e tem a posição de cócoras. Cada manobrinha dessa vai especificar para mim uma patologia cardiovascular. Cada uma delas. Se eu lembrar de fazer, eu tenho um diagnóstico assim muito fácil na minha mão. Pelo menos hipóteses diferenciais eu vou ter, tá? Eu preciso conhecer, são essas 9 manobrinhas aí, sinais que eu quero que vocês saibam, tá? Que vai cair na prova de vocês. Então, preciso estudar, tá bom? Você vai conhecer também os princípios básicos do eletrocardiograma normal, né? Que o professor Duran vai trazer aula para vocês, acho que na semana que vem, tá bom? Aí aqui também tem a manobra de Osler, tinha até que colocar naquele outro slide, ficava mais fácil, eu vou modificar para lá, tá bom? Também é uma manobrinha que a gente utiliza para diagnosticar alguma coisa que eu quero que vocês vejam o que é. Aí, vocês lembram que lá, quando a gente estava estudando os sinais vitais, a gente conversou sobre a coincidência entre o pulso radial e a frequência cardíaca? Vocês lembram disso? O pulso com a frequência cardíaca, eles são coincidentes? Lembram? Sim, professora. Muito bem. Aí vocês lembram que a gente falou que em alguns casos eu teria uma diferença, uma discordância entre a frequência de pulso e a frequência cardíaca? Sim. E que isso sinalizaria para mim alguma doença. Lembram disso, né? Então, agora chegou o momento de a gente aprender, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a perguntinha, ó. O que significa o déficit de pulso? O que significa quando eu tenho um pulso que não coincide com a frequência cardíaca do paciente? Agora eu quero que vocês estudem e respondam para mim. Professora, tá? é só uma patologia que faz isso ou tem mais? Não. Tem mais de uma, né? Volta o slide aí, por favor. O principal é estudar a aorta, eu acho, né, professora? É o quê? Eu lembro que essa pergunta aí eu até... Não sei se era a principal, assim, mas eu lembro que uma das causas era quando tinha alteração ali no calibre e no ósteo da aorta. Da aorta? Aí... No caso, a aorta do paciente, ela ficava com 2 luzes. Secção, pô. Secção. Será que é isso? Vamos ver? Mas não é quando a contração ventricular ela fica ineficaz, prof? Ah, será, hein, gente? Dá um spoiler aí, professora. Só um, só. A professora não vai falar nada, vamos ter que ir atrás de tudo. Só um spoilerzinho, só pra... Hoje eu estou só instigando, tá bom? Hoje algumas eu tô aqui... até
São várias alterações que pode causar. Então, Por exemplo, várias até possibilidades. fisiológica. Um exercício físico ali, um exercício físico pode gerar essa diferença. É? Pelo menos esse, professor, ajudar a gente também. Não. Na aula que vem, vocês vão responder na ponta da língua para mim. Professor, a aula que vem vai ter que ter 6 horas de aula, professor, para responder tudo isso. Verifique Dá um essa questão de spoilerzinho aí, exercício professor. físico aí, que para mim isso daí é novidade. Verifique isso daí, tá? Olha só. Que tipo de pulsação é aquela que eu observo na base do pescoço? É arterial? É venoso? O que é, hein? Alguém? Professor, é sempre arterial, não é não? Que a gente vai atrás. Será, hein? A jugular tá mais para fora, né? Mais externa. Pode ser que a gente consiga observar também, então, a jugular. Isso, vamos ver. Lá no Porto tem bem bonitinha essa resposta. Muito bonitinha, tá? O que é turgência de jugular ou engurgitação? O que é? Aonde fica a jugular? Na região cervical, professor, no pescoço. Muito bem, na região do pescoço. Joia. E aí, o que é a turgência de jugular? É quando ela fica visível na superfície da pele, né? Devido a alguma obstrução ou algo do tipo. Ela fica bem exposta. Muito bem, Vitor. E aí eu tenho uma manobra que eu posso realizar para o paciente em que, com certeza, eu vou falar, o paciente tem turgência de jugular patológica. Porque a gente sabe que em alguma posição que eu fique, essa turgência, ela é fisiológica, não é verdade? O Felipe Toledo falou que devido à hipertensão portal, uma das causas. Acho que era para aquela outra questão. Vamos lá. Tem uma posição que eu fico e essa ingurgitação, ela é fisiológica. E aí, para eu saber se esse paciente está ou não com turgência, eu vou fazer uma manobra com ele. Eu coloco ele numa outra posição, que vocês aqui vão falar para mim. Eu estou dando uma colapsa aqui para vocês, né? E aí, se mantiver essa turgência, significa que realmente há um engurgitamento naquele paciente. Se some, se eu mudar essa posição e sumir, tá normal, tá fisiológico. Tá bom? Então, eu quero que vocês vejam para mim qual que é essa manobra, como que é a semiotécnica dessa manobra, tá? Acho que ela tá aí já, hein, professor? Aham. Acho que a manobra já tá aí no slide. Ah, já tá no slide, né? Professora, E aí, seria a manobra de colocar o paciente sentado a 45 graus? Ah, quem que tá falando comigo? Tereza. Tereza. Eu acho que é por aí, Tereza. Tá quase pegando fogo, olha. Muito, muito, muito bem. Tereza tá no rumo certo. Sigam a Tereza, tá? Então, olha só. Eu vou querer que vocês apresentem para mim também, que tem lá no Porto, 5 diferenças. Tem claramente lá, bem bonitinho, é só copiar e colar e memorizar e estudar. 5 diferenças entre uma análise semiotécnica, entre o pulso venoso e o pulso carotídeo, tá? Quero que vocês avaliem isso daí e analisem quais são essas 5 diferenças que eu vou visualizar na semiotécnica dessa análise. Muito bem. E aí, tem mais perguntinhas ainda, será, gente? Ou tá bom? Tá bom, né? Já chega. E aí, então, o que eu quis fazer com isso para vocês? Eu quis trazer para vocês uma possibilidade de pontuar para vocês o que é importante, o que é fundamental que vocês estudem na semiocardiovascular. Então, assim, professora, lá no Porto tem muito mais coisas, não é? Tem. O Porto está o Porto ele é completíssimo, né? Então, eu trouxe para vocês quais são os pontos principais que vocês precisam conhecer
que vocês precisam estudar para que vocês possam chegar na parte clínica e desenvolver numa boa o conhecimento de vocês. De vocês sedimentalizarem o conhecimento de vocês agora, para só absorver mais conhecimento em cima dessas informações que vocês já terão aqui na semiologia, tá certo? Então, eu pontuei, fechei, deixei bem bonitinho para vocês o que é importante. Então, façam o estudo de vocês baseado nesse roteiro. Tá combinado, gente? Combinado, professora. Muito bem. Então, ó, eu vou fazer com vocês aqui um pouquinho, só para a gente relembrar, tá? Para que vocês ganhem um pouquinho de tempo aí, a gente vai falar um tantinho sobre a anatomia do coração. Vocês lembram como é que funciona? Todo mundo lembra? Antes faz uns 2 anos, né? Mas dá para lembrar bem. Hã? Querem que eu ajude a relembrar? Vamos, por favor, Sim, ajuda a gente aí. Então, vamos lá. Vamos relembrar isso aqui, então. Opa, ó. Com relação à forma, né? Com relação à forma do coração, a gente sabe que o coração é um órgão que ele inverte a base com o ápice. Geralmente, o ápice está para cima e a base está para baixo. No coração, ao contrário, né? Eu tenho a base na parte superior e o ápice aqui na pontinha inferior do coração, tá certo? Então, a gente imagina o coração como se ele fosse um cone truncado ou piramidal, com uma base, um ápice e 3 faces. Eu vou ter uma face externo-costal, uma face diafragmática e a face pulmonar, tudo bem? Isso com relação à forma dele. Com relação à localização, ele vai ficar localizado na cavidade torácica, ele vai ficar ali naquele mediastino médio, né? Posterior ao externo, anterior à coluna torácica, superior ao diafragma e mediano aos pulmões. Muito bem. Todo mundo já lembrou disso? Todo mundo já está visualizando, consegue memorizar, consegue visualizar o que eu estou falando, não consegue todo mundo? Sim? Sim. Tá joia. Aí o coração a gente sabe que ele tem 4 cavidades, né? Quais são elas? 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios e 2 ventrículos. Então, eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Muito bem. Separando essas cavidades, eu vou ter os septos, né? Então, eu tenho o septo interatrial, que vai separar os átrios. Eu tenho o septo interventricular, que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E eu tenho o septo atrioventricular, que separa os átrios dos ventrículos. Tudo bem? Sim. E aí eu tenho as válvulas do coração. E qual que é a diferença entre válvula e válvula? Compõe a válvula. Hã? Válvula possui as válvulas. Muito bem, Thalia. A válvula possui as válvulas. É isso? Isso. Então, a válvula tricúspide tem quantas válvulas? 3. 3, né? Muito bem. Então, essa válvula tricúspide, ela regula o quê? O fluxo do sangue entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula pulmonar, ela se abre para quê? Para permitir que esse sangue flua do ventrículo direito para os pulmões. A válvula mitral, ela regula o fluxo de sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E a válvula aórtica permite o sangue fluir do ventrículo esquerdo à aorta ascendente, que é aquela circulação sistêmica que a gente chama, né? Muito bem. Aqui não vai... Então, aqui, o que eu tenho aqui, ó? Que válvula é essa? Tricúspide. Tricúspide. E aqui? Pulmonar. Aqui? Aliás, aórtica. Aórtica. E aqui? Mitral. Mitral. E aqui? Pulmonar. Pulmonar. Muito bem. E aí, essas válvulas aí, elas fecham e abrem, não é, gente? E elas fecham e abrem, elas têm um auxílio aqui, ó, dessas cordas tendinhas, né? Quando o músculo está relaxado,
essas cordas tendíneas, elas ficam mais frouxas. Quando o músculo está contraído, essas cordas tendíneas, elas ficam tensas. Então, essas cordinhas, elas são estruturas que ancoram as cúspides das válvulas do coração à superfície interna dos ventrículos, tá certo? Então, é uma ancoração, é como se elas tivessem, como se elas puxassem e levantassem para poder facilitar essa abertura. Aí é importante também eu relembrar das artérias coronárias, né? A gente tem a artéria coronária direita, a gente tem a artéria coronária esquerda, o coração aqui numa visão anterior, né? Uma artéria coronária esquerda, joia. Aí eu tenho aqui, ó, a artéria coronária direita, que é um raminho da onde mesmo? Da aorta. Da aorta, e por isso que é importante eu reconhecer, né? Tenho a artéria coronária esquerda, que vai ramificar para a artéria circunflexa. Circunflexa. E essa artéria circunflexa é importante para a isquemia? É porque ela irriga o ventrículo esquerdo. Muito bem, tá? Eu tenho a artéria descendente anterior esquerda, também, que é uma artéria muito importante. Eu preciso conhecer isso daqui para eu saber a localização daquelas isquemias. Para eu imaginar na minha cabeça quando eu for avaliar, né? Aí aqui uma outra imagem mostrando para a gente, acho que é a mesma situação. E aqui eu tenho o tronco pulmonar, né? Tronco pulmonar, artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Aí eu tenho os envoltórios do coração, né? São aquelas membranas que envolvem e protegem o coração. Muito bem. E quais são essas membranas? Aqui, ó. Eu vou ter aqui os envoltórios do coração. Eu vou ter o epicárdio, mais externamente. Tenho o miocárdio, que é a parte muscular. E eu tenho essa partezinha aqui do endocárdio, que é a parte mais interna, né? É aquela, quando a gente falou de endocardite, é a inflamação dessa parte desse envoltório mais interno do coração, tá certo? Quando eu falo infarto agudo do miocárdio, miocárdio é essa parte muscular do meu coração, tá bem? Então, o miocárdio é a camada de músculo cardíaco responsável pelo quê? Pelas contrações do coração. É a parte muscular do meu coração, tá certo? Estão relembrando? Sim, prof. Aí aqui eu tenho uma imagem bem bonita, deixa eu voltar ela, uma imagem bem bonitinha, em que eu tenho aqui o coração na minha região, uma posição anterior, né? Em que eu botei aqui, ó, a veia cava superior, passando pelo átrio, e desce lá embaixo, eu tenho a veia cava inferior. Aí eu botei o átrio direito com o ventrículo direito, o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Aqui eu tenho as veias pulmonares, desculpa, e o tronco pulmonar, que vai me dar a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Aqui só uma imagem mostrando o coração na posição anterior e na posição posterior, tá certo? É só para a gente avaliar e relembrar, também que eu tenho aqui para a questão de visualização desses vasos, como que eu visualizo no coração na parte posterior dele. Aqui, o seio coronário, para mostrar para vocês, ó, né? A gente não lembrar, tem o seio coronário aqui nessa regiãozinha, que envolve aqui pertinho dos átrios, onde está o sulco coronário, né? E agora eu quero treinar com vocês. Vamos lá. Vamos fazer um treinamento bem rapidinho e eu quero participação de vocês, tá bom? Olha só. O que que eu tenho no número 1? Aqui, ó. O que As será, hein? coronárias direitas, né? Isso. Artéria coronária direita. Muito bem, Letícia. Agora, Letícia, não fala mais. 2. Aqui, ó. Artéria coronária esquerda. Quem que falou? Ana Roberta. Ana Roberta. Artéria coronária descendente anterior, artéria coronária esquerda. Cadê a Ana Roberta aqui? Muito bem. Aí, eu tenho no número 3 o que aqui, ó? Circunflexa. Quem falou para mim? Gabriel. Gabriel. Circunflexa. Muito bem. A número 4. Isso é fácil. Cava superior. Veia cava superior, Vitor.
Muito bem. E o 5? Veia cava inferior. Veia cava inferior, Ana Flávia. E o 6? A aorta. A aorta, o que na aorta? Arco da aorta. Assim. Arco da aorta, né? Quem falou? Michael. Michael. E quem falou antes? Amabile. Amabile. Muito bem. E o 7, gente? É o quê? Artéria pulmonar. Artéria? A Ingrid falou veia pulmonar. Veia pulmonar. Será que é isso? 7? Não, ainda é o tronco, antes de se dividir nas artérias. Muito bem, né? Vamos ver se é isso, ó. Tronco pulmonar, né? Isso. Muito bem. E aí no 8, aí sim eu vou ter as veias pulmonares. Relembraram, gente? Sim, professora. Deu uma luz, uma clareada aqui. Uma luz, né? Vamos de novo. E agora nessa parte interna? O 9. O que é o 9? Átrio direito. Hã? O que é essa estrutura, essa cavidade aqui? É o átrio direito, não é, professora? O átrio direito. E aqui? O átrio esquerdo. O átrio? Esquerdo. Esquerdo. E aqui, no 10? Trabéculas carnes, professora. Ventrículo direito? Ventrículo direito. E o 11? Não, o 12. Do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. E o 13? Músculos papilares, professor. Papilas. Músculos papilares. Muito bem. É o papilar ou é o pectíneo? Eu tenho um músculo pectíneo? Sim. Tem. Será que é esse daí? Eu acho que o pectíneo é o mais difuso, né, professora? Sobre toda a camada interna, assim. Não tenho certeza, mas... Olha só, eu vou dar uma dica para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Os músculos pectíneos, eles se encontram em uma cavidade do coração. E esses músculos pectíneos, eles vão ficar numa cavidade que ela é pequena. Pequena pectíneo, eu já não esqueço mais. E quais dessas cavidades, essas 4 que a gente viu, quais são as cavidades pequenas que eu tenho nesse coração? O átrio. O átrio. Então, lá nos átrios, eu vou ter os músculos pectíneos. Nos ventrículos, eu vou ter os músculos papilares. Tudo bem? Ô, professora. Oi. Pode ser trabéculas carnes também, né? Que eu tinha aprendido. Pode também. Se tivesse mais para dentro, essa partezinha aqui, ó, né? Mais da base. Concordo com você, tá? Só que aqui ele colocou bem em cima mesmo aqui dos músculos papilares, tá bom? Que já vai de encontro aqui com as cordas tendíneas, tá vendo? Beleza. Que vai ser aqui o 14. O 14, então, a gente vai chamar de... Cordas tendíneas. Cordas tendíneas. Muito bem. E o 15? É a tricúspide. Tricúspide, muito bem. E o 16? A mitral. Mitral. E o 17? Pulmonar. Pulmonar. Muito bem, parabéns. Tá? Aqui a gente já viu. Aqui é só relembrando. Professora, volta lá rapidão, por favor, um minutinho. Já. É só relembrando, é a mesma imagem. E aí, gente, a gente chega aqui na parte do ciclo cardíaco. E aí aqui eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei na outra turma, tá? A partir daqui, eu vou querer que vocês tenham conhecimento prévio, tá bem? Então não adianta ficar falando com vocês, porque eu quero que vocês relembrem isso.
Não precisa ficar aprofundando tão profundo, não. Eu quero que vocês relembrem o ciclo cardíaco na sua essência, tá? O que o professor Diego falou para você ir lá para o Guyton é a melhor dica que ele podia dar para vocês, tá? É lá que a gente aprende fisiologia mesmo. É lá que eu vou relembrar o que eu já aprendi, porque todos vocês já aprenderam. Todos vocês fizeram fisiologia o ano passado, né? Então, eu quero que vocês avaliem isso daí, deem uma estudada, sigam o roteiro, não percam tempo. Vocês têm agora, ó, quase 10 minutinhos para acabar a aula. Esses 10 minutinhos, continua sentadinho aí e vai fazer pelo menos o teu roteiro, o que você tem que organizar o teu estudo da SEMI. Tá combinado, gente? Sim, prof. Beleza. Alguma dúvida ficou aqui com relação o que vocês precisam estudar? Eu acho que não, né? Eu deixei bem claro para vocês o que eu quero de vocês, o que é importante que vocês estudem. Deixei pontuado para vocês o que vocês devem estudar. Então, eu acho que aqui ninguém vai ficar perdido, não. O que vocês acham? Tudo bem. Sem problemas. Tudo bem, tá tudo ótimo, né? Olha só. Vamos lá. Vou fazer a chamada, tá bom? Amabile. Presente. Amanda Gava. Presente, Pro. Ana Beatriz. Ana Cláudia. Prof, Ana Beatriz está aqui. Tá aí, Ana Beatriz? Sim. Cadê ela? Eu estou respondendo. Ah, tá aí. Eu achei que era alguém falando Ana Beatriz, tá aqui. Ana Cláudia. Não, sou eu. Ana Cláudia tá aí? Ana Flávia. Presente. Ana Liz. Presente. Ana Roberta. Presente, professora. Carolina. Presente. Carolina Teófilo. Sim. Eu. Caroline Luana. Presente. Cecília Vizel. Davi. Eduarda. Felipe Toledo. Presente. Felipe Bacelar. Gabriel Galeano. Aqui, professora. Gabriela Aparecida. Henrique. Presente, professora. Iago. Aqui, professora. Igor Vasconcelos. Presente. Ingrid. Presente. Jéssica da Silva. José Henrique. Presente, professora. Júlia. Juliane. Karine. Leonardo. Presente, professora. Leonardo Alves. Sim, professora. Tá. Vou colocar um presente aqui. Letícia Fernandes. Presente, professora. Letícia Teles. Não? Letícia Toledo. Presente, professora. Luana. Presente, prof. Lucas Mendes. Presente, professora. Presente. Luiz Cristóvão, tá aí. Eu, professora. Luiz Fernando. Maicon. Presente, professora. Paula Carolina. Pedro Rafael. Presente, professor. Pedro Vitor. Aqui, professor. Sara. Presente, professora. Paulo. Paulo tá aí, né? Tá. Thalia. Thalia tá aí? Aqui, prof. Tá, né? Tailine.
Presente. Tainara. Presente. Tereza. Presente, prof. Tuane. Presente. Tuane, eu estou te devendo uma resposta, meu bem. Vou já te responder, tá? Tá bom, professora. Vitor Mota. Vitor? Não tá. Presente. Vitor tá aí? Tô sim. Tá. Vinícius. Ah, o Vitor tá. Professora. O Vinícius tô tá aqui. aí? Tô aqui, professora. E o Vinícius dos Santos? Aqui eu tenho o Vinícius Tatão e o Vinícius dos Santos. Quem que tá presente? Isso, eu. Qual? Eu sou o Vinícius Tatão. Tá. Vinícius E o dos Santos tá presente? Dos Santos, não. Muito bem. Então, a gente vai ficar por aqui, tá bom, pessoal? Estudem para a próxima aula. Não deixe acumular conteúdo. Já já é a nossa prova, então aproveitem para estudar, tá bom? Não deixem passar, não deixem acumular muita coisa, porque vocês têm muitas informações para essa prova. É muita coisa para estudar, tá bom? Então, já comecem a estudar, programa para você estudando um tempinho vago aí, e vai atualizando a semiologia, tá bom? Tá bom, prof. Muito obrigada. Tá bom, professora. Obrigado. Então, tá bom. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, Professora. professor. Um abraço. Tchau. Tá gente. me ouvir? Alô, Oi? professor? Meu Oi? áudio acho que não estava saindo na hora da chamada, professora, Davi, meu já vi áudio. aqui, Davi. Já anotei, tá? Obrigado, prof. Tchau, tchau.